Olá, bem-vindos a mais uma discussão aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, sabe? Muito estratégico. É um guia prático sobre vendas B2B com um foco bem especial na arte de conquistar e, claro, manter aquelas contas realmente grandes. O próprio guia chama elas de baleias do mercado. Exato. A fonte que a gente analisou é um e-book, né? Chama A Trilha B2B em Rumos ao Sucesso. E ele propõe um método, assim, bem passo a passo para identificar, abordar e, o mais importante, fechar negócios com esses clientes de alto valor. É um universo diferente, né? Tem estruturas complexas, muitos decisores e aquela necessidade constante de ter soluções, assim, muito personalizadas. Entendi. Então, nossa tarefa aqui hoje é extrair os principais insights, as estratégias mais valiosas desse guia, né? Então, vamos começar pelo começo. O que exatamente o guia quer dizer com baleias? E por que essa fixação estratégica nelas? Parece um esforço bem concentrado. O guia define baleias como aquelas grandes contas que têm um potencial de receita muito alto, sabe? E um impacto, assim, realmente significativo no crescimento da empresa. A ideia não é só o faturamento que entra na hora, mas também a capacidade dessas contas de gerar negócios recorrentes, parcerias que duram. O foco nelas é visto como uma busca por crescimento exponencial e sustentável. É diferente de ficar pulverizando esforço em conta pequena, entende? O ponto central mesmo é o retorno sobre investimento, o famoso ROI. Embora para conquistar uma baleia precise de mais tempo, mais pesquisa, uma estratégia mais sofisticada. Imagino que o retorno financeiro e, sei lá, o prestígio que vem junto acabam justificando esse investimento todo. O guia deixa claro que não é só sobre o dinheiro imediato, certo? Precisamente. Além do financeiro, que é robusto, o guia destaca outros benefícios importantes. Tem a visibilidade que a marca ganha quando se associa a um nome de peso, né? E o fortalecimento da credibilidade no setor. Conseguir uma baleia como cliente pode abrir muitas outras portas de verdade. Mas claro, aí vem a pergunta: como é que se escolhe qual baleia perseguir? Não dá para sair atirando para todo lado? Com certeza. Seria um desperdício enorme de recursos mirar na baleia errada. Como o guia sugere fazer essa filtragem inicial para otimizar os esforços, para não perder tempo? A eficiência exige foco total. O guia detalha muito a importância de definir um perfil de cliente ideal, a tal baleia ideal. E isso tem que ser baseado em critérios bem objetivos, mensuráveis. Isso envolve, por exemplo, definir um faturamento anual mínimo para a empresa-alvo, identificar o segmento de mercado onde a sua solução entrega mais valor, onde tem mais vantagem competitiva, considerar a localização geográfica, claro, mapear as necessidades e os desafios específicos que a sua solução consegue resolver, verificar a tecnologia que a empresa já usa, né, para garantir compatibilidade ou até achar oportunidade de integrar. Analisar a cultura organizacional também é importante, para ver se tem alinhamento de valores de forma de trabalho. E, claro, avaliar a capacidade financeira para diminuir riscos. É um checklist em tanto. Nossa, é um trabalho de inteligência prévio bem detalhado mesmo. Quase um dossiê. E com esse perfil ideal bem definido, o passo seguinte seria encontrar essas empresas no mercado, né? O guia oferece caminhos para esse mapeamento. Sim, ele sugere uma abordagem com várias frentes. A pesquisa online avançada é um ponto de partida, claro. Google, diretório de empresas e plataformas como LinkedIn são fundamentais hoje em dia. Existem também aquelas plataformas de dados B2B especializadas, que oferecem informações bem mais, assim, granulares, sabe? E permitem filtros precisos com base naquele perfil ideal que foi definido. O networking profissional é outra via super poderosa. Participar de eventos do setor, feiras, congressos, pedir recomendações e referências para clientes e parceiros que já estão satisfeitos também é uma tática valiosa. E uma abordagem interessante que o guia menciona é analisar os clientes da concorrência. Isso pode revelar oportunidades inesperadas. E olha, manter tudo isso organizado, de preferência num CRM, é vital para não se perder.
Essa organização parece chave mesmo, para não virar uma bagunça com tanta informação. Mas o guia vai além de simplesmente listar os alvos, né? Ele menciona o uso de dados, de inteligência, para refinar a prospecção. Como isso funciona na prática? O que diferencia essa abordagem? Aqui entra a parte mais analítica da coisa. O fascinante é usar dados para ir além daquele perfil básico, sabe? Para construir uma compreensão mais profunda de cada cliente potencial antes mesmo de fazer o primeiro contato. Isso significa analisar tendências de crescimento da receita, da lucratividade da empresa-alvo, identificar investimentos recentes em tecnologia. Isso pode ser um sinal de abertura para novas soluções. Monitorar mudanças organizacionais importantes, tipo novas contratações em cargos de liderança que podem influenciar decisões. Verificar a participação ativa deles em eventos do setor, analisar a presença em redes sociais e notícias recentes para captar os desafios, as prioridades atuais. O objetivo é focar os recursos, que são sempre limitados, naquelas empresas com maior probabilidade real de virar cliente, usando ferramentas de inteligência de mercado e análise de dados para priorizar mesmo. Ok, então a gente tem a baleia identificada, qualificada com dados. O primeiro contato é sempre aquele momento meio delicado, né? Que conselhos o guia dá para fazer essa abordagem inicial de um jeito eficaz, sem parecer genérico ou invasivo demais? Olha, a ênfase total é na pesquisa prévia, bem aprofundada. Antes de qualquer contato, tem que entender a empresa e, se der, o decisor individualmente. Quanto às formas de contato, o guia sugere algumas, mas sempre com personalização. Um e-mail personalizado pode funcionar, mas tem que mostrar que você fez o dever de casa, sabe? Mencionar algo específico da empresa, do contexto dela, nada de template pronto. Uma ligação telefônica estratégica, com um roteiro bem pensado, focado nos benefícios para eles, pode ter um impacto mais direto. O LinkedIn é uma ferramenta super valiosa para conectar e até começar uma conversa mais sutil, construir um relacionamento antes da abordagem comercial mesmo. E claro, o networking em eventos permite aquele contato mais pessoal, né? Que pode quebrar algumas barreiras iniciais. A chave mestra, que o guia repete bastante, é a personalização genuína, de verdade. E depois de conseguir estabelecer esse primeiro contato, como é que se nutre a comunicação para ela ser realmente impactante? Para construir um relacionamento sólido. O guia fala sobre uma arte da comunicação. O que está por trás disso? A essência, segundo o guia, é ir além de ficar só listando as funcionalidades do seu produto, do seu serviço. Sabe? Falar, ele faz isso, faz aquilo, o foco tem que estar nos benefícios, nos resultados concretos que a sua solução pode trazer para o negócio do cliente. Isso implica usar uma linguagem clara, concisa, evitar jargão técnico demais que possa afastar a pessoa. É fundamental demonstrar valor com dados concretos, estudos de caso relevantes, exemplos tangíveis que façam sentido para a realidade daquela empresa. Usar storytelling, contar histórias de sucesso de outros clientes ajuda a criar uma conexão emocional mais forte. É mais fácil de lembrar, né? E claro, toda comunicação tem que ter uma chamada para ação, um call to action claro, sugerindo o próximo passo lógico. Mas talvez o mais importante mesmo seja encarar a comunicação como uma via de mão dupla, a escuta ativa. Entender profundamente as necessidades, as dores, as preocupações do cliente é tão ou mais crucial do que apresentar a sua solução. Tem que ouvir primeiro. Essa ideia de comunicação de mão dupla focada em valor faz todo sentido. E pensando nessa necessidade de construir relacionamento, como é que o networking estratégico, que a gente já falou para encontrar as baleias, continua relevante nessa fase? O guia usa a metáfora de construir pontes. Achei interessante. Totalmente. O networking estratégico, na visão do guia, não acaba na prospecção, não. É um processo contínuo. É sobre cultivar relacionamentos genuínos, de longo prazo. Não é só colecionar cartão de visita, entende? Isso envolve identificar quem são os influenciadores-chave dentro da empresa-alvo, além dos decisores formais. Tem sempre alguém que opina forte, né? Significa participar ativamente de eventos relevantes do setor, não só para ser visto, mas para interagir, agregar valor,
Se posicionar como um especialista, um solucionador de problemas, não só como um vendedor. Usar plataformas como LinkedIn de forma estratégica para compartilhar conteúdo útil, comentar, manter as conexões vivas e um ponto crucial, fazer o follow-up depois dos encontros iniciais. Mandar um agradecimento, compartilhar um artigo que tem a ver, manter o contato de forma relevante. É um investimento constante na construção de confiança. E confiança é a base para fechar grandes negócios. Façam sentido para eles, e para construir essas pontes de confiança é indispensável ter um entendimento muito profundo das necessidades específicas da baleia, imagino eu. Como o guia recomenda fazer essa pesquisa mais a fundo? Onde buscar essa informação? Exato, a pesquisa profunda é a base de tudo. O guia sugere várias fontes para isso. Analisar detalhadamente o site da empresa, os relatórios anuais dela, se forem públicos, claro, materiais de marketing para entender a missão, visão, valores, os desafios que eles mesmos declaram, monitorar as atividades nas redes sociais da empresa e dos líderes dela pode dar pistas sobre a cultura interna, as prioridades do momento. Ler notícias, artigos do setor, ajuda a colocar os desafios que a empresa provavelmente enfrenta num contexto maior. Se tiver oportunidade, entrevistar funcionários atuais ou antigos, ou até clientes dessa empresa pode dar insights super valiosos, que não são públicos. Analisar o que a concorrência direta dele está fazendo ou oferecendo também ajuda a entender as expectativas do mercado, né? O que eles estão buscando. E, claro, complementar tudo isso com ferramentas de inteligência de mercado, plataformas de dados B2B, para obter informações mais estruturadas sobre finanças, tecnologia que eles usam, estrutura organizacional. O objetivo final é identificar aqueles pontos de dor críticos onde a sua solução pode realmente fazer a diferença para eles. Com esse nível de entendimento, imagino que criar a tal proposta de valor irresistível, como o guia chama, se torne mais factível. Mas o que, segundo o material, realmente transforma uma proposta em irresistível nesse contexto de contas grandes? É só o preço? Não, de jeito nenhum. A irresistibilidade vem justamente dessa combinação de entendimento profundo com personalização extrema. A proposta tem que ser um reflexo direto das necessidades e dores que você identificou naquela empresa específica. Não pode ser genérica. O foco absoluto tem que ser nos resultados que a solução vai entregar. Quantificar os benefícios, o retorno sobre o investimento, ROI, sempre que der. Números falam muito alto nesse nível de decisão. É essencial demonstrar valor com provas sociais concretas, estudos de caso bem detalhados de clientes parecidos, depoimentos fortes, dados de mercado que validem a abordagem. Destacar a diferenciação competitiva de forma clara é crucial. Por que a sua solução é melhor que as outras opções? O que ela tem de único? A apresentação da proposta em si precisa ser clara, concisa, com um design profissional, visualmente atraente. E uma dica interessante do guia é ter flexibilidade, oferecer opções, talvez de forma modular, que permitam ao cliente escolher o escopo que melhor se adapta às necessidades e ao orçamento dele naquele momento. E na hora H, a apresentação das propostas, o famoso pitch. Alguma recomendação específica do guia para maximizar o impacto nesse momento crucial? Alguma técnica? Olha, preparação e adaptação ao público são as palavras de ordem. O guia sugere ter uma estrutura lógica bem definida, sim. Começar com uma introdução que prenda a atenção, apresentar claramente o problema ou a oportunidade que você identificou, detalhar como a solução resolve isso e quais os benefícios concretos e terminar com uma chamada para ação clara. Mas, mais do que a estrutura, é a forma. Usar uma narrativa envolvente, com histórias, exemplos práticos, torna a apresentação muito mais memorável do que só uma lista de funcionalidades. Sempre que for possível, uma demonstração prática da solução é extremamente poderosa. Ver funcionando é outra coisa, né? A comunicação não verbal também conta muito. Manter contato visual, usar um tom de voz confiante, engajado e, fundamentalmente, estar muito bem preparado para responder perguntas e lidar com objeções de forma construtiva. Praticar o pitch várias vezes é super recomendado. Interessante como o guia aborda as objeções, não como um sinal negativo, mas quase como um passo esperado do processo, é isso?
uma oportunidade. Exatamente. O guia posiciona as objeções como oportunidades valiosas. Oportunidades para esclarecer dúvidas, para demonstrar que você domina o assunto, para entender mais a fundo as preocupações reais do cliente. E, no fim das contas, para reforçar o valor da solução se a objeção for bem trabalhada. A abordagem sugerida é, primeiro, ouvir ativamente a objeção inteira, sem interromper, deixa a pessoa falar. Depois, validar a preocupação do cliente, algo como, compreendo a sua preocupação em relação a X, para mostrar empatia. Em seguida, fazer perguntas abertas para entender a raiz real da objeção. Poderia me contar um pouco mais sobre o que te preocupa especificamente em relação a Y? E fundo na questão. Apresentar dados, fatos, estudos de caso que possam refutar ou contextualizar a objeção. Tentar refreimar a objeção, mostrando como o aparente ponto fraco pode ser, na verdade, um benefício disfarçado, ou como a solução mitiga aquele risco. Oferecer alternativas ou ajustes se fizer sentido para o negócio e, acima de tudo, manter a calma, o profissionalismo, uma postura colaborativa, sem levar para o lado pessoal. Nunca. Uma abordagem bem construtiva mesmo, para um momento que pode ser tenso, né? E depois das objeções, frequentemente a gente entra na fase de negociação propriamente dita. E especialmente nessas contas gigantes, na gestão complexa de múltiplos stakeholders, como o guia orienta a navegar nessas águas turbulentas? Sim, a negociação é vista como um processo colaborativo. O objetivo não é vencer a qualquer custo, mas encontrar um acordo que seja bom para os dois lados, o famoso ganha-ganha. A preparação é chave aqui também. Definir claramente seus objetivos, seus limites, o que é inegociável para você, mas também se esforçar para entender as prioridades e as restrições do cliente. Já a gestão de stakeholders, que em contas valer é quase uma disciplina à parte, exige primeiro um mapeamento cuidadoso de todo mundo envolvido. Quem são os decisores finais, quem são os influenciadores internos, quem vai usar a solução no dia a dia, quais departamentos vão ser afetados, TI, financeiro, jurídico, operações. Depois, é preciso desenvolver uma estratégia de comunicação personalizada e proativa para cada um desses grupos. Adaptar a mensagem aos interesses e níveis de influência deles. Gerenciar as expectativas de forma realista durante todo o processo. E trabalhar ativamente para construir um consenso interno lá dentro, que viabilize o negócio. É, sem dúvida, um desafio de coordenação e influência bem grande. Ufa! Superados todos esses desafios, objeções, negociação e stakeholders alinhados, chega o momento do fechamento. O que o guia aponta como crucial nessa etapa final, para não deixar a bola cair nos últimos metros da corrida. Precisão e clareza são as palavras aqui, fundamentais nesse estágio. O guia ressalta a importância de confirmar o entendimento mútuo de absolutamente todos os termos e condições do acordo. Qualquer coisinha ambígua pode dar problema lá na frente. Ter toda a documentação, contratos e escopos de trabalho completa, precisa e revisada é essencial para proteger os dois lados. Apresentar um plano de implementação claro, bem detalhado, descrevendo os próximos passos, prazos, responsabilidades, quem procurar para quê, isso ajuda a passar segurança, profissionalismo. E a comunicação não deve parar com a assinatura, não. Manter o contato, o alinhamento, é importante para começar bem. O guia até menciona umas técnicas clássicas de fechamento, sabe? Tipo o fechamento por resumo, alternativo ou por presunção. Mas o foco principal é garantir que tudo esteja perfeitamente alinhado e transparente para começar a parceria sem nenhum sobressalto. Isso implica, então, que o trabalho não termina com a assinatura do contrato, né? Muito pelo contrário, parece. De forma alguma. O guia dedica uma atenção bem significativa ao pós-venda. Ele trata o pós-venda não como um custo, mas como um investimento estratégico, crucial para fidelizar essas baleias e garantir a sustentabilidade, o crescimento do relacionamento. Isso passa por oferecer o suporte técnico excepcional, que seja rápido, eficiente, que resolva mesmo os problemas, implementar um processo de monitoramento contínuo da satisfação do cliente, usar pesquisas, conversas de acompanhamento, coletar feedback ativamente, manter uma comunicação regular e proativa, não só esperar o cliente chamar. Compartilhar informação relevante sobre o mercado, novidades do produto ou serviço, melhores práticas. Usar o feedback que foi coletado para buscar a melhoria contínua da própria solução. Ouvir o cliente para melhorar.
E um ponto muito estratégico: estar constantemente atento para identificar novas oportunidades de negócio dentro da conta que já existe. O famoso upsell e cross-sell. Essa ideia de expansão dentro da conta existente soa como uma fonte poderosa de crescimento, talvez até mais eficiente do que ficar buscando uma nova baleia do zero, não? Sem dúvida. O guia posiciona isso como uma estratégia-chave para o crescimento orgânico de longo prazo. É muito mais rentável, geralmente. Isso exige monitorar continuamente as atividades, as notícias, as mudanças dentro da empresa cliente para antecipar novas necessidades ou desafios que possam surgir. Mapear a estrutura organizacional em mais detalhes para entender outras áreas, outros departamentos, outras unidades de negócio que poderiam também se beneficiar da sua solução. Identificar ativamente necessidades que não estão sendo atendidas ou lacunas onde sua oferta atual ou até futura possa agregar mais valor. Realizar uma prospecção interna ativa, usando o relacionamento e a credibilidade que você já construiu para apresentar novas soluções a diferentes contatos lá dentro. E cultivar relacionamentos em múltiplos níveis e áreas da empresa cliente, expandindo sua rede de aliados e defensores internos. É quase como pescar outras baleias no mesmo oceano seguro, sabe? E a tecnologia permeia todo esse processo, pelo que eu entendi do guia. CRM, automação de marketing, inteligência artificial, Big Data. Qual o papel central que o guia atribui a essas ferramentas nessa jornada B2B para grandes contas? São indispensáveis. Olha, elas são apresentadas como ferramentas essenciais mesmo. Não dá mais para pensar em operar nesse nível sem elas. O CRM, o Customer Relationship Management, é descrito como o sistema nervoso central, sabe? O repositório único que centraliza todas as informações sobre o cliente. Cada interação, o histórico completo, as oportunidades em andamento. Ele fornece aquela visão 360 graus que é indispensável. A automação de marketing ajuda a otimizar e escalar tarefas repetitivas, como envio de e-mails segmentados, nutrição de leads ao longo do ciclo de vendas, qualificação inicial. Isso libera a equipe comercial para focar em atividades de maior valor agregado, como construir relacionamento, negociar. Já a inteligência artificial, a IA e o Big Data representam um salto qualitativo enorme, permitem análises preditivas sobre grandes volumes de dados para identificar quais clientes têm maior probabilidade de comprar ou até de sair, o churn. Possibilitam uma personalização extrema da comunicação e das ofertas em escala. E ajudam a descobrir padrões e oportunidades ocultas que seriam, assim, invisíveis para a análise humana. A tomada de decisão em todas as etapas, da prospecção até a retenção, se torna cada vez mais orientada por dados. É o data-driven na veia. E olhando para o horizonte, com base nesse material, quais são as grandes tendências que estão moldando o futuro das vendas B2B? Especialmente para quem lida com essas contas complexas de alto valor, o que vem por aí? O dia aponta para uma intensificação do uso de automação e IA, claro, tornando os processos mais eficientes, mais inteligentes. Mas, paralelamente a isso, tem um foco crescente e, eu diria, indispensável na experiência do cliente como um todo. O chamado CX, Customer Experience. Isso significa garantir que cada interação, em qualquer canal que seja positiva, coesa e que agregue valor real para o cliente. As vendas vão se tornar ainda mais baseadas em dados, o Data-Driven Sales, com decisões e estratégias fundamentadas em análises robustas. O marketing de conteúdo cada vez mais personalizado, mais engajador, vai continuar sendo vital para atrair e educar esses clientes sofisticados. As estratégias omnichannel, que integram de forma fluida todos os canais de comunicação e venda, e-mail, telefone, redes sociais, chat presencial, vão ser o padrão esperado. Tudo conectado. E, num mundo cada vez mais digital, a segurança cibernética e a proteção de dados se tornam absolutamente críticas para construir e manter a confiança, que é a moeda mais valiosa nesses relacionamentos de longo prazo. Que bela jornada, hein? Por esse universo das grandes contas B2B. O guia parece oferecer um roteiro bem completo mesmo. Desde identificar a baleia certa,
passando por todas as etapas da conquista. E chegando na construção de um relacionamento que seja não só duradouro, mas que continue crescendo com o tempo. É um ciclo. É apresentado como um processo contínuo, né, de constante aprendizado, adaptação, não tem fórmula mágica que serve para sempre. Um fio condutor claro no guia é a importância de construir relacionamentos sólidos, baseados em confiança e entrega de valor real. Isso é repetido várias vezes. Outros pontos que ele enfatiza muito são a necessidade de investir no desenvolvimento contínuo das habilidades da equipe de vendas e relacionamento, tem que estar sempre aprendendo, cultivar resiliência para lidar com ciclos de venda que são longos, complexos, não pode desistir fácil, fomentar uma cultura interna que valorize o feedback, tanto dos clientes quanto interno, para melhorar sempre, e usar a tecnologia não como um fim em si mesma, mas como uma alavanca estratégica para tudo isso. É uma ferramenta, não a solução final. E, para encerrar, o guia deixa uma reflexão final bem interessante que vale a pena a gente pensar a respeito. Em meio a tantas táticas, estratégias, tecnologias avançadas, qual é o papel da ética e da integridade na construção de um legado de sucesso que seja verdadeiramente sustentável nessas parcerias B2B de altíssimo valor? É uma questão que vai além dos números, das metodologias, né? Fica aí para a gente refletir.